Aqui nessa prateleira eu tenho mais mudas. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho uma muda de Philodendron Brasil, que tá bem feio. Acho que até tá morta já. Não, ela ainda tá. Acho que dá pra salvar ainda, será? Tirar essas folhinhas secas dela. O caule dela tá seco. Eu vou cortar ele aqui. Talvez ele acabe brotando ali algum broto novo. Vamos ver se vai dar certo. Vou deixá-la aqui igual. Não tá muito seco esse substrato. Mas igual eu vou colocar um pouco de adubo nela pra ver se melhora. Aqui eu tenho algumas mudas de dinheiro em penca. Eu não sei o que aconteceu, se é a época do ano, se foi falta d'água mesmo. Mas isso aqui é uma coisa que geralmente acontece com esse tipo de planta. Eu não sei se é uma renovação que a planta faz ou o que. Ela acaba secando as partes mais velhas, as folhinhas mais velhas, e ela acaba ficando bem feia. Quando acontece isso, dá pra pegar e cortar a parte bonita dela e replantar. É só largar em cima da terra que ela brota toda de novo. Ela é bem rápida pra brotar. Eu vou deixá-las aqui. As duas estão meio feias. Eu vou só colocar a água com adubo nelas. Não vou mexer em mais nada. Vou deixar como elas estão. Aqui atrás eu tenho algumas mudinhas de Sansevieria. Ai, agora eu não lembro se é Sansevieria. É a coroa dinamarquesa. Não lembro se era esse nome. Essas elas aguentam bastante a falta de água. Eu preciso fazer um novo vaso com elas. Mas o dia que eu fizer isso eu vou fazer um vídeo também sobre plantas que vocês podem ter na sombra. Então se vocês quiserem assistir é só me seguir aqui no canal. Não vai ter só essa planta, mas vai ter essa planta e vai ter outras plantas também que eu vou dar dicas de plantas que vocês podem ter em ambiente com bem pouca iluminação. Essa é um tipo de planta que ela aguenta bem pouca iluminação e também ela aguenta bem a falta de água. Até se tu colocar muita água nela, ela acaba apodrecendo. Eu já tive esse problema. Não com essas mudas, mas com a muda de mini espada de São Jorge. Que eu coloquei a água, ela acabou apodrecendo e quase que eu perdi a planta. Olha que linda que essa aqui tá. Eu acho que deve depender do tamanho do vaso dela, o quanto que ela cresce. Eu sei que essa aqui, ela tem as folhas bem largas e fica com as folhas bem grandes. Então eu vou ter que achar um vaso maior pra ela, que ela vai ficar bem bonita. Plantar todas elas juntas daí. Essa aqui tá bem pequenininha. Vou cortar essa folhinha velha dela. Só colocar água agora. Vou colocar bem pouquinho. Aqui as últimas plantinhas, então, da prateleira. Aqui era um monadênio, que ele tava com nematóides na raiz. Eu acabei cortando a raiz dele e eu achei que ele ia brotar logo. Acabou que ele não tá criando raiz de jeito nenhum. Eu não sei o que acontece com ele. E olha só, ele tá criando brotinhos. Criou esses brotinhos aqui, eu acho que eles estão vivendo todos da água e dos nutrientes que estão no caule. Mas a raiz ele não tá criando. Eu não sei o que vai acontecer. Mas ele era bem bonitinho até. Olha esse aqui também. Olha isso. Aqui brotinhos. Esse aqui parece que tá criando raiz até. Acho que vou colocar ele mais virado aqui pra terra. Ver se ele resolve criar umas raízes. Esse aqui é a mesma coisa, não criou raízes, mas também não criou brotinhos. Esse aqui é uma das suculentas mais velhas que eu tenho, já faz, sei lá, desde 2014, eu acho que eu tenho ela, faz uns 8 anos. Eu podei ela no inverno, eu quase matei ela. Aquelas outras mudinhas que eu mostrei pra vocês de Rhipsalis erecta são filhotes dessa. Ela é tão bonitinha, ela parece uma arvorezinha aqui, ela não tá muito bonita. Ela gosta de bastante água e ela gosta de sombra também. Tava faltando um pouco de água pra ela. Essa aqui é outro Burnemax muda. Vou cortar aqui que secou. Essa aqui eu acho que pode ser que ela viva ainda. Vamos dar uma chance. Então eu só vou molhar ela. Aqui morreu uma muda de jiboia neon. Essas aqui são mudas. Ela tá molhada assim porque acabou pingando a água da de cima, mas ela tava bem seca. Só cortar essas folhinhas aqui. Eu fiz essas mudas no inverno e não recomendo fazer no inverno, porque ela não se desenvolveu. Agora que ela tá se desenvolvendo, mas tá muito difícil.
Eu acho melhor fazer, sei lá, quando tá mais quente no verão ou na primavera, fazer muda dela, não no inverno. No inverno não dá certo. Aqui mais uma muda de jiboia neon. Isso aqui me falaram nos comentários do vídeo que era uma muda de maracujá, mas eu não quero muda de maracujá aqui. Então eu já vou cortar ele. Nossa, tá difícil de cortar. Não sei por que nasceu mudas de maracujá nas minhas plantas. Em todo lugar tem muda de maracujá. E eu não como maracujá. Não sei o que aconteceu. Como que vieram parar aqui. Aqui, só cortar as folhas velhas. Não sei essa muda aqui. Eu vou ter que fazer um vaso novo e colocar todas essas mudas. Eu vou molhar ela. Aqui mais uma muda de jiboia neon. Eu vou deixar por deixar ali, mas eu não sei se elas vão sobreviver. Vou fazer um vaso novo e vou colocar todas elas. E quem sobreviver, sobreviveu. E vamos ver no que vai dar. Aqui, mais uma jiboia neon. Só vou molhar ela. As plantas da estante já estão todas molhadas e adubadas. E com a manutenção toda em dia. Todas podadas, tudo certo com elas. Agora eu vou ver a minha monstera, que é a minha costela de Adão. Eu sempre falo monstera, mas aqui no Brasil a gente chama costela de Adão, né? Então vamos chamar pelo nome mais popular também. Olha só, essa folhinha nova, foi a última folhinha que ela deu, ela tá com isso aqui. Eu não sei se isso aqui é algum fungo ou se é só falta de adubo mesmo. Hoje eu vou colocar esse adubo concentrado, mas logo eu vou colocar o adubo da composteira nela, que eu acho que ela vai gostar bastante, que uma vez eu já coloquei adubo da composteira e ela gostou, ela ficou bem feliz. Bem que agora ela tá entrando em dormência, não sei se muito adubo vai adiantar. Ela tá querendo nascer uma nova folhinha aqui, que tu vê que ela começa a ficar gordinha aqui, é uma folhinha nova que tá vindo. Então eu vou só preparar um pouco de adubo, que essa aqui ela vai bastante adubo nela. E já vou colocar aqui. Como a minha monstera tem o maior vaso que eu tenho, que ele é bem grande, de barro, eu vou colocar praticamente os 2 litros de adubo nela. Eu só vou colocar um pouco desse adubo nessa bromélia aqui. Deixa eu tirar as coisas que eu tinha arrancado aqui. A bromélia, ela tá bem bonita. Depois que eu tirei ela lá do sol e coloquei ela aqui na sombra, ela ficou bem feliz. Vou colocar só um pouquinho de adubo nela aqui. E todo o resto eu vou colocar na minha monstera. Molhar bem os cantinhos da terra. Ela tá com uma raiz aqui nova, bem bonita. Isso é sinal de que vai nascer uma folhinha nova também. Eu tenho aqui algumas folhinhas que eu achei que iam nascer. A flor de cera pela folha, elas até criaram raiz, mas não desenvolveu a planta ainda. Aqui tem uma Tradescantia zebrina, ou acho que a planta lambari que fala. E ali várias mudas de Rhipsalis erecta, que é o que eu tirei quando eu podei a minha arvorezinha, aquela que eu mostrei pra vocês. E aqui uma mudinha da Monstera Dansone, que eu deixei aqui, que eu não plantei naquele vaso. Agora eu vou preparar um pouco mais de adubo. E eu vou adubar as plantas que estão ali na penteadeira daí. Começando aqui do lado da minha penteadeira, eu tenho o meu dinheiro em penca, que é aquele mesmo que eu fiz o vídeo pra vocês sobre o dinheiro em penca com a simpatia. Olha só o que aconteceu com ele. Ele não tá faltando água e aconteceu a mesma coisa que aqueles outros. Eu acho que deve ser pela época do ano, não sei por que motivo que ele secou. E eu queria que ele ficasse tipo uma cascata, que ele crescesse bem, mas olha, não resolveu. Tem que ver o que eu vou fazer com ele. Então hoje eu só vou colocar um pouco de adubo e tá tudo certo. Isso aqui já chega. Agora aqui os meus lithops. Daquele vídeo do Lithops, quem que assistiu? Os Lithops, eles não precisam ser adubados. Na verdade, eles nem devem ser adubados, né? Porque senão eles podem acabar crescendo muito pelo excesso de nitrogênio. E eles podem até acabar morrendo. Olha só, faz o que? Faz uma semana mais ou menos só que eu mudei eles. Eu me assustei quando eu cheguei em casa e vi eles desse tamanho. Eu não esperava que eles fossem crescer tanto, tão rápido. Só de trocar eles de vasinho, eles cresceram muito, muito. Nossa, estão muito lindos, olha só.
Cada um diferente, cada um com uma cor. Eles são muito lindos. Eu acho que só um deles que tá meio querendo morrer, o resto tá bem. Até aquela bolotinha aqui que eu achei que ia morrer, parece que ele vai vingar agora. Vamos torcer por ele. Aqui a minha Monstera, a Dansone, do vídeo da Monstera, quem que assistiu. O pessoal pediu até pra acompanhar o desenvolvimento dela. Por enquanto ela ainda não teve muito desenvolvimento não. Ela não cresceu ainda as raízes no tutor como eu queria, mas tudo tem seu tempo, né? Olha ali, a raiz tá meio grandinha, talvez ela alcance o tutor agora. Mas tudo tem seu tempo com as plantas, né? A gente não pode acelerar nada, elas vão no tempo delas e tá tudo certo com isso. Eu só vou cortar essa folhinha velha aqui dela. Essa aqui tá meio amarelada, mas eu vou deixar assim por enquanto. A única coisa que eu vou fazer vai ser regar o tutor dela com a água, com adubo mesmo. Esse tutor é bom sempre deixar ele úmido, para que as raízes entendam que é para elas crescerem e se grudar nele. Eu molho ele de cima para baixo, que daí ele vai escorrendo a água e vai molhando a parte de baixo e já vai molhando a terra também. Tem bastante musgo, esfagno nesse tutor, então ele demora bastante para ele ficar molhado. Olha só, eu já botei um monte de água e ele continua meio seco ainda. Mas depois também ele fica vários dias úmido. É bom deixar ele sempre úmido. Acho que tá bom assim. Essa parte de cima aqui ele já nem chega até ali a planta. Mas aqui onde a planta tá, ele tá bem úmido. Só colocar um pouquinho desse adubo aqui. E tá certo. Tudo com ela também. Agora vamos a minha Maranta Triostar, que tá um desastre. Essa planta é um problema. E eu sei que é um problema não só comigo, que todo mundo tem o mesmo tipo de reclamação dela. Que é de ficar com essas folhas assim, queimadas. E às vezes ela acaba até morrendo. A minha já tem uns 2 anos, eu acho. E é sempre desse jeito, mas ela não morre. Antes da Maranta, deixa eu mostrar pra vocês. Era uma vez uma violeta. Não é mais. Essa aqui já era, então eu vou tirar ela daqui. Então eu só vou cortar aqui as folhinhas que estão secas, que são muitas. Eu não sei como que essa planta ainda tá viva, sinceramente. Se alguém tiver alguma dica pra me dar, pra que não aconteça mais isso com ela e que ela fique bonita, por favor, deixem ali nos comentários, porque eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, eu não sei o que fazer com essa planta. Olha isso. O que não tá seco tá amarelo. Ai. Isso aqui eu vou cortar só a parte queimada, não deixar. Mesmo que esteja amarela ainda, mas acho que ela faz um pouco de fotossíntese ainda, essa parte verde. Essa aqui já tá muito amarelada. Aqui eu vou cortar só a pontinha também. Ai, ela é tão bonita quando ela tá saudável, mas isso... Nossa, parece fungo. Estranho. Vou passar um antifúngico nela. Pode ser fungo também, um pouco disso. Aqui as folhas já estão soltando sozinhas, já estão secas. Ó, tô sozinha. Algumas partes não estão tão feias assim, comparado com o resto. Cortar só a pontinha dessas aqui, onde tá só seca a pontinha. Essa aqui também. Cortar só a parte seca, que já não tem mais função. Ai, mas não fica uma planta bonita. Gente, por favor, me deixem dicas nos comentários, se vocês souberem o que fazer pra ela ficar bonita. Pronto, eu vou deixar ela assim. Tá bem melhor, né? Pelo menos vai pegar melhor o sol, que as folhas secas não vão atrapalhar tanto. O sol não, né? Porque ela fica na sombra. Essa planta aqui, ela nem pode ficar no sol. Acho que ela queima as folhas. Mas pelo menos pega claridade, foi o que eu quis dizer. Vou colocar aqui o adubo nela. Ela gosta de bastante umidade, bastante água no substrato. Vou deixar ela aqui no cantinho dela. Agora vamos para o meu Philodendron Brasil. Esse sim tá feio. Esse meu Philodendron Brasil, eu vou cuidar um pouco dele hoje, mas é uma coisa bem básica. Eu nem vou tirar ele aqui do lugar onde ele tá, porque eu vou precisar dar uma manutenção geral nele e fazer um tutor também, porque ele tá precisando. Olha só as raízes que ele fica crescendo buscando um tutor.
É porque ele tá precisando urgente de um tutor mesmo. Eu vou só tirar essas folhas secas. Nossa, ele tá muito feio. Não tá nada do que eu queria que ele tivesse, porque ele é tão lindo. Eu quero mesmo dar um pouco mais de atenção pra ele, mas não vai ser hoje que eu vou conseguir. Hoje eu só vou tirar essas partes secas mesmo e colocar o adubo pra ele dar uma recuperada, pra depois eu fazer uma troca de substrato e colocar um tutor também, pra ele conseguir escalar e se desenvolver melhor também. Olha, ele tá com várias partes aqui bem secas. Ele tem até alguns brotos novos aqui. Ele tá lutando pra sobreviver, mas eu também não dei uma boa condição pra ele se desenvolver e mostrar todo o potencial que ele tem, que ele é muito lindo mesmo. Mas infelizmente o meu sofreu um pouco agora com a falta de água e tá sofrendo. Mas logo a gente vai resolver e ele vai ficar bem de novo. Vou tirar essas folhas secas então, para elas não roubarem mais ainda a energia dele, as folhas velhas. Eu não sei, as minhas plantas estão com uma textura estranha, parece fungo. Eu vou ter que passar um antifúngico nessas plantas, ver se melhora. É muito estranho porque elas têm que ter uma textura bem lisa e bem brilhante e ela não tá lisa. Ela tá com uma textura esquisita e parece, não sei, meio estranho. Então por hoje é só isso no meu filodendro. Só tirei os excessos de folhas. Ele tá com uma carinha de que vai sobreviver, vai se dar bem. É que ele tá muito comprido também, esses galhos, e sem um tutor, ele não sabe pra onde ele vai. Colocar o adubo então e esperar que ele melhore um pouco pra poder trocar ele de vaso e poder colocar com um tutor também. Ele tá com vários brotinhos aqui nascendo pelo meio dele. Olha aqui também. Eu acho que ele vai se dar bem agora com um pouco de adubo. Ele vai dar uma desenvolvida e eu vou poder trocar ele de vaso para ele ficar mais bonito. A bagunça aqui de planta e folha seca e adubo tudo pelo chão. Agora eu só vou plantar esse guaimbê. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer um substrato bem parecido com o substrato de orquídeas. Vou botar num vaso maior também, eu vou mostrar agora pra vocês. Essas folhas todas eu vou recolher e vou colocá-las na composteira depois. Então me acompanhem se vocês querem ver como que planta um pé de guaimbê. Então, gente, para plantar o meu pé de guaimbê eu vou usar esse vaso aqui, que ele é bem pesado. Eu acho que ele vai ficar bom porque o guaimbê ele cresce bastante as folhas e ele fica uma planta bem grande, então eu acho que um vaso mais pesado vai dar mais sustentação para ele. Ele não tem furo, mas não tem problema, porque eu cuido das regas e eu já tenho experiência em plantar coisas em pote sem furo mesmo e vai dar certo. Ela é uma planta epífita, ou seja, ela fica em cima das árvores e eu vou colocar um substrato para ela, bem parecido com o substrato de orquídea mesmo, e eu vou cuidar a umidade dela também, tudo, não vai ter problema. Ela é uma planta que ela dá bastante sinal quando ela tá seca, então vai ser bem fácil de cuidar. Então a primeira coisa para fazer o substrato, eu vou pegar casca de pinos. Eu vou botar bastante casca de pinos. Eu vou dar uma quebrada nas cascas de pinos porque elas são um pouquinho grandes. Eu prefiro geralmente aquela que é menor, mas quando eu fui comprar eu não vi que essa era da grande e eu acabei comprando dessa e agora tem que quebrar cada vez que eu vou fazer meu substrato. Alguns pedaços são bem duros e não tem como quebrar, mas não vai ter problema. Eu vou usar também pó de coco. Esse pó de coco ele ajuda um pouco a segurar a umidade no substrato. Eu acho bom. Eu não gosto muito de vasos de fibra de coco, mas o pó, dependendo da planta, eu acho bem bom. Eu vou usar um pouco também de musgo esfagno. O musgo esfagno ele segura bastante umidade na planta, na raiz da planta. Vou usar um pouco só, um minuto. Eu vou quebrar um pouco desse esfagno para ele se misturar bem com o substrato. Eu vou usar também um pouco de humus de minhoca, só para dar uma liga e para dar uma adubada também. Eu vou mexer bem agora
deixar bem misturado todo esse substrato. Pra orquídea eu acho que não se usa o humus de minhoca, né, gente? Eu acho que deveria ser daí só, sei lá, o pó de coco e o esfagne e a casca de pinos. Eu não tenho muita experiência com orquídea, eu consegui matar praticamente todas as que eu plantei. E vocês também têm algum tipo de planta que vocês acabam matando, assim? A orquídea não é a minha planta ideal. Eu ainda quero tentar futuramente, mas até hoje eu assassinei todas elas, praticamente. Eu tenho aquelas no meu tronquinho, que até que elas estão bem bonitas. Quando eu fazer o tour agora, vocês vão ver como é que estão as orquídeas do tronquinho. Elas estão bem bonitas até, me surpreenderam. Para uma assassina de orquídeas, até que aquelas estão saindo muito bem. Tá pronto então o substrato. Vou ver aqui, pegar o meu guaimbê. Deixa eu tirar esse galinho aqui que caiu a folha dele. Essas folhas estão meio feias, eu vou passar o óleo de ninho depois. Deixa eu só desenterrar ele aqui, ver como é que estão as raízes. Esse tipo de vasinho aqui, ele não é legal pra esse tipo de planta, tipo o guaimbê. Que ele cria umas raízes, ele cria raízes que nem a monstera, que vem por cima. Toda vez que ele chegava no vasinho, ele acabava morrendo a raiz. Eu acho que é por causa do tanino que tem. Ele acabava matando a raiz do guaimbê. Ai, ele tá com umas raízes bem bonitas. Olha o que acontece com esse vaso. Por isso que eu já não recomendo esse tipo de vaso, se tu não quer jogar teu dinheiro fora. Ele sempre apodrece o fundo. Eu não sei o que acontece. Desculpa se vocês que estão assistindo fabricam esse vaso, mas isso acontece. Ele apodrece o vaso e tu acaba perdendo um vaso que tu pagou caro. Ele é bem mais caro do que os vasos de plástico e não dura nada. Então, tá bem bonita essas raízes aqui, apesar de estar naquele vasinho assassino de raízes. Elas estão bonitinhas, ele tava na terra, mas eu acho que ele poderia estar bem melhor. Tá bem seco até o substrato que ele tava. Fiz uma bagunça aqui que eu esqueci de colocar meu protetor, onde cai a terra. Ciência, depois eu vou ter que lavar esse tapete. Faz parte, né, da jardinagem em apartamento, fazer um pouco de bagunça, um pouco de sujeira. Então, eu vou pegar e vou colocar meu substrato aqui dentro, um pouco. Deixa eu ver aqui. Vou botar um pouquinho mais. Meu Deus. Instala. Agora eu só vou completar com o substrato aqui por cima. Acho que vai dar certo esse substrato aqui pro guaimbé. O que vocês acham? Vocês fariam diferente? Eu acho que vai dar certo. Qualquer coisa, se ele não morrer, né? Espero que ele não morra. Eu troco o substrato. Ó, deu bem certinho a quantidade. Agora eu vou só regar ele com um adubo. Você que tem que ter cuidado na quantidade de rega, porque não tem furo nesse pote. Então a gente tem que ficar de olho na rega, não dá pra encher até ele ficar encharcado, só um pouquinho de água mesmo. Agora eu vou abrir a janela pra poder colocar o óleo de ninho, porque o óleo de ninho pode ser um pouco tóxico. Eu só vou borrifar agora nas folhas, que elas estão com esses negocinhos ali. O óleo de ninho que eu uso não é dessa marca. Ele, na verdade, é um concentrado que eu comprei. Eu só coloquei nesse potinho aqui porque ele já era um potinho de veneno. Veneno, o que eu digo, não é agrotóxico, né? Veneno esse que a gente bota pra planta, feito de óleo de ninho mesmo. Mas daí eu quis aproveitar, eu usei esse aqui mesmo. O óleo de ninho, ele me parece que é uma das coisas que são aceitas em cultura orgânica, então ele não é uma coisa tão tóxica assim que vai fazer mal, certo? Agora espero que mate esses insetinhos que estavam aqui. E por hoje, o vídeo de hoje foi esse, então, fazendo a manutenção das minhas plantas aqui do quarto, tentando reviver elas, que foram tão negligenciadas nesse tempo todo. Espero que dê tudo certo pra elas. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar no botão curtir. Se não gostaram, podem clicar também no botão descurtir. Só não esqueçam de deixar um comentário me dizendo por que não gostaram, pra mim poder melhorar nos próximos vídeos, tá bom? E se gostaram do canal, não se esqueçam de se inscrever, que eu espero vocês no próximo vídeo. Então, tchau, gente, e até o próximo vídeo.